Meus amigos, o tratamento do problema da violência requer uma perspectiva de fé. Ele não pode ser resolvido dentro de uma visão meramente humana, temporal. Nos momentos mais agudos, a reação intempestiva ante a brutalidade do crime e do ato infamante do criminoso é compreensível. Urge um clima propício ao indispensável discernimento diante das medidas mais apropriadas e justas. As explosões temperamentais são até úteis ao reclamo da justiça, mas impedem um raciocínio tranquilo para a obtenção de soluções reais. Para alcançá-las, é importante o fator religioso. Um princípio fundamental é o primado da justiça e do direito. Qualquer transgressão à lei, venha de onde vier, constitui um germe nocivo que prejudica o combate a essa chaga que tanto nos aflige. Ferida em sua dignidade é a criatura assaltada na via pública ou em outras tantas situações. O crime tem de ser punido com severidade, mas não à revelia do juiz. Todo criminoso deve pagar por sua dívida para com a comunidade e fazê-lo de tal maneira que com sua soltura possa ser reintegrado. A crença em Jesus Cristo nos leva a aceitar a possibilidade de recuperação. Uma adequada ação repressiva se impõe. Entretanto, só ela não é suficiente. Na raiz desse mal está o progresso material sem o espiritual. Pautado pela busca indefinida do bem-estar, conduz à valorização indiscriminada do prazer, abrindo de par em par as portas da libertinagem. A possibilidade da dissolução dos lares e o egoísmo dos pais encontram fácil caminho para se sobrepor ao interesse dos filhos. Ora, na origem de toda violência está a opção que se faz entre valores e contravalores. Empregam-se meios ilícitos para atender a desejos sem submetê-los ao crivo da ética e do bem comum. Além do mais, o flagelo da violência social envereda com frequência pela falta de diálogo, por dilacerantes desigualdades econômicas e por graves negligências e deficiências no campo da saúde, pelo consumo e tráfico de drogas ou pela corrupção. Ir às causas do combate à violência é valorizar a vida e exaltar sua dignidade. À medida que cresce o respeito à mesma, cria-se um ambiente que dificulta a agressão do próximo, seja pelo roubo, seja pela violação física de toda espécie ou assassinato. Surge então uma força contrária que age no interior de qualquer criatura, mesmo empedernida pelas práticas delituosas. Meus amigos, essa concepção supõe em seu fundamento os princípios religiosos, pois existem valores e direitos essenciais relacionados à dignidade e o destino supremo da pessoa humana, a começar pelo direito primário à vida, que devem ser respeitados. Toda a Sagrada Escritura nos fala da vida como de um dom divino. Sua fonte é o próprio Deus. Em vós está a fonte da vida. Lembra no Salmo 36. Há uma relação íntima com Cristo que, repetidas vezes e sob os mais variados ângulos, alude à matéria. A sobrevivência eterna é a continuação da que temos no tempo. A água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Livro de São João, capítulo 4. O Santo Padre
Bento XVI, na locução dominical do Ângelus, a 30 de novembro do ano 2008, assim se expressou sobre o tema. São diversas as causas e as circunstâncias, mas devem ser comuns o horror e a deploração pela explosão da violência cruel e insensata. Peçamos ao Senhor que comova o coração de quantos se iludem que a violência é o caminho para resolver os problemas e sintamo-nos todos estimulados a dar o exemplo de mansidão e de amor para construir uma sociedade digna de Deus e do homem. Em outra ocasião, a 18 de fevereiro do ano 2007, no mundo existe demasiada violência, demasiada injustiça e, portanto, não se pode superar essa situação a não ser que se lhe contraponha um acréscimo de amor, um acréscimo de bondade. Este acréscimo provém de Deus. É a sua misericórdia, a única que pode inclinar o mundo do mal para o bem, a partir daquele pequeno e decisivo mundo que é o coração do homem. Meus amigos, somente por Jesus se alcançará o ideal do plano divino, que se completará na eternidade. Ele enxugará toda lágrima dos seus filhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor e nem dor. Haverá mais. No Apocalipse, no capítulo 21. Em meio ao clima de insegurança que reina em tantos lugares, o cristão reaviva em sua memória e põe em prática os ensinamentos do Messias. Como ainda hoje muitos dos seus contemporâneos ficavam perplexos com a sua doutrina e testemunho nesta matéria, dirigindo-se a um povo subjugado pela tirania, ele se recusa a ser um político revolucionário. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, retira-se de novo sozinho para o monte. Livro de São João, no capítulo 6. Prega o perdão e que o amor reconcilie. Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para consumi-los? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e partiram para outra aldeia. Livro de São Lucas, no capítulo 9. O Evangelho é exigente, mas ele é o caminho para alcançar a vitória sobre a violência. A procura de remédios para a corrupção, a correção de uma situação intolerável em nosso meio, deve sempre ter em consideração o ensinamento do Salvador. É um ponto de referência, é a marca da autenticidade em qualquer medida que se tome. Sem isto, é construir sobre areia. Uma casa sem fundamentos sólidos está fadada a ruir e arrastará consigo muitas esperanças. Meus amigos, procuremos os meios válidos e eficazes para combater a violência. Somente assim conseguiremos a paz.